Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate, é o debate da nossa Baixada Santista, aqui através da TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV e também às 7 horas da noite pela TV Com, né? A TV Com, canal 11 da NET, né? A Claro TV e também canal 8 da Vivo TV. Lembrando que pela TV Unisantos o programa é de segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde. E na TV Com, das 7 às 8 da noite também, de segunda a sexta-feira. Bom, vamos começar aqui a nossa programação de hoje. Claro que a gente sempre ressalta aquele boletim da Covid, e houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 61 para 57 pessoas, uma queda de 6,5%. Houve diminuição também no número de internados nos leitos de unidades de terapia intensiva, as famosas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 28 para 26 pessoas, é uma queda de 7,1%, sendo que destes, 57,8% são de Santos, 7,7% de São Vicente, 3,8% do Guarujá, 11,5% de Praia Grande, 7,7% de Itanhaém, 3,8% de Peruíbe e 7,7% de outros municípios fora aqui da nossa Baixada Santista. E a ocupação geral, a taxa de ocupação dos 277 leitos de Covid está em 21% entre os 133 leitos de UTI. A ocupação é de 20%. Bom, na rede SUS a taxa é de 30% e na rede privada é de 15%. E tem esse site, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para que você fique em dia, né, e saiba em tempo real, o famoso real time, o que está acontecendo em questão de pandemia aqui na cidade de Santos, que reflete a toda a Baixada Santista. Bom, vamos trazer aqui o nosso corpo de convidados de hoje para o nosso debate. Começamos aqui com o nosso querido Leandro Lopes, ele que é CEO do Acroques Bank, é um banco online, né, dessa nova modalidade de bancos. Inclusive, atenção, você que é um amigo comerciante, pequeno comerciante, médio comerciante ou grande comerciante, você pode contar com o serviço do Acroques. Tem muitas ferramentas ao qual vai agregar a sua empresa e vai facilitar a sua vida, né, Leandrão? Tem contador, tem relatórios, tem aquele tem resgate tributário, tem vários serviços aí que compõem o Acroques Bank. Muito boa tarde, muito boa noite também. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Santiago. Boa tarde a todos os seus ouvintes, a tua audiência sempre ampliando, agora com o pessoal da TV Com, passando a noite também, aos amigos da bancada. E é isso, a Acroques ela tem um perfil diferente de ser um banco digital. Assim como um banco digital, ela tem um perfil diferente, onde que ferramentais que são necessários para o mundo digital, para que as empresas possam se tornar cada vez mais rápidas, leves e competitivas, menos burocráticas, a Acroques hoje oferta aos seus correntistas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse nosso ecossistema, dessa forma que a gente trabalha, diferente dos bancos, sendo um banco, venha conversar com a gente na Acroques. E a gente nota que é uma modalidade que vem dando muito certo, porque eu nunca vi na minha vida banco ir à falência. E hoje a gente vê muitas agências físicas, né, Leandro, fecharem as portas, e estamos falando de bancos grandes que estão também se juntando a esse mundo online aí, como você e vários outros, né? Então é uma ideia que realmente veio para ficar, não é isso? Na verdade, Santiago, não é que os bancos grandes estão fechando ou falindo. Isso é até uma visão errada da gente colocar para o mercado. É que, assim, quanto maior a estrutura ela se torna, mais pesada e mais lenta ela se torna,
consegue movimentar conforme as inovações. Então, o que ocorre que é muito comum ocorrer nesse mercado é as empresas maiores, as mais tradicionais, incorporarem empresas mais rápidas, mais dinâmicas ou com uma visão de mundo mais assertiva. Isso traz uma competitividade maior, mas não deixa de trazer a segurança e a tradição. Os bancos tradicionais têm a sua história e as suas raízes exatamente por isso, e os bancos digitais aproveitam dessa flexibilidade que o mercado oferta e a grande capilaridade que o mercado tem, que ninguém é obrigado a ficar eternamente num único lugar. Então, se você tem uma visão que conversa com a visão de mundo que o nosso banco oferta, que você venha para cá. Se a sua visão de mundo é mais conservadora e gostaria de dar, que fique no tradicional, não há problema nenhum, o espaço é aberto a todos e a experiência de módulos é o que permite a pessoa conhecer mais a fundo ou menos a fundo uma instituição financeira. Então, eu convido mais uma vez, quem se sentir confortável e tiver o desejo de entrar no mundo digital, venha conhecer o nosso ecossistema. Mas essa modalidade ficou muito mais fácil, né? O banco online, para abrir conta, eu não preciso nem sair da onde eu estou agora, por exemplo. Eu abro a minha conta daqui, não preciso ir numa fila, esperar na outra fila falar com o gerente, para depois ver no outro dia se vai abrir ou não. Então, hoje é muito mais rápido e isso economiza tempo. 5 minutos. 5 minutos. Você faz o download, faz a inscrição dentro do nosso site, tanto no Apple quanto no Android. Você utiliza o seu celular de preferência. 5 minutos é feita uma análise por um corpo extremamente qualificado e com alta tecnologia para avaliar o seu perfil, e dentro do perfil é liberado um perfil de conta para que você possa já não ficar fora do sistema financeiro. Tá certo. Bom, conosco também Paulo Schneider, o Paulinho. Paulinho é o dono da BeachFit Moda Praia e Fitness, né? É um cliente, um futuro cliente. Já tem uma Crocs aí ou não, Paulinho? Ficou com vontade? Tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Tudo bem, boa tarde, Santiago. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos convidados, nossos telespectadores. Boa tarde e boa noite, né? Sexta-feira. Vamos que vamos. Ainda não tenho. Preciso abrir uma conta aí com o Leandrão aí. Ainda não tenho, não. Ainda estamos nesse lance dos bancos mais antigos aí. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, mas com certeza esse é o caminho, as contas digitais, né? Acho que é por aí o caminho. A gente viu isso nessa pandemia, né? Bastante gente aí fazendo operação com o Pix, bastante gente tendo sua primeira conta, né? Recebendo dinheiro, esse auxílio do governo aí, da Caixa, né? Que foi através também de banco digital. Eu acho que o caminho é um caminho sem volta, né? E é legal esse negócio aí, você falou, eu estou aqui no Banco do Brasil, no tradicional, é até bom que você continue nesses bancos tradicionais e agregue o Acrox também no seu dia a dia. Assim você, no dia a dia, vai fazendo comparativo para ver naquela balança qual que está mais ao seu lado, né? Bacana, sim. É bom, uma tentativa essa aí também, né, Paulinho? Então, tá aí, o Leandro, depois você já... abre a conta do Paulinho lá também no Acrox, hein? Bom, vamos trazer aqui a doutora Michele Tiziani, advogada da cidade de São Vicente. Doutora Michele, é sempre um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Santiago, eu que agradeço. É uma alegria para mim também poder estar aqui com vocês. Leandro, Paulo e... boa tarde, boa noite, né, a todos aí que estão nos assistindo. E obrigada mais uma vez pelo convite. Adoro estar aqui, esse programa maravilhoso, poder contribuir e aprender bastante aí. Já aprendi com o Leandro. É isso aí, Leandro. Gostei e também quero conhecer o seu banco. Não sei se advogado pode ter uma conta no banco, se é só empresário, né? Não, todo pessoa mundo. Física pode pessoa também, física, né? Só jurídica, profissionais liberais. Todo mundo tem direito de estar participando, porque é um banco colaborativo. A ideia principal é não ser uma instituição voltada simplesmente só para a especulação financeira, como todos os grandes bancos fazem. Nós somos um banco de realização. Então, nós somos um banco colaborativo onde todo mundo tem o direito de participar.
Bacana. Bacana, está feito convite para todo mundo e para você que está nos assistindo também. Inclusive, eu faço aqui o meu convite também para que você seja um dos nossos seguidores, lá no Facebook, programa Cidades em Debate. Lá no Face é Cidades em Debate. No Instagram, aí sim, é programa Cidades em Debate. No YouTube, Cidades em Debate, onde você tem esse programa, né, o de hoje, que nós estamos fazendo aqui, e muitos outros que já fizemos, que estão lá para você assistir a hora que você quiser, também tirar suas dúvidas, suas conclusões, e principalmente fazer parte como seguidor. Então, eu peço para que você seja um seguidor, para que você curta a nossa página, para que você compartilhe com seus amigos, enfim, para que a gente leve mais informação principalmente aqui da nossa Baixada, ou aquela que não seja da Baixada, com o jeito da Baixada, para a gente poder analisar. Então, entra lá e seja um seguidor nas nossas redes sociais. Bom, vamos trazer aqui a primeira matéria e já vamos falar aqui da nossa Baixada, né? Após a suspensão devido ao surto de Covid-19 em embarcações, a Associação Brasileira de Navios e Cruzeiro, a CLIA Brasil, anunciou na última quarta-feira a retomada da temporada a partir de amanhã, sábado, com saídas programadas até o dia 18 de abril. Em dezembro do ano passado, os surtos da doença, né, entre tripulantes e passageiros fizeram com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendasse a suspensão definitiva da temporada e impedisse o ingresso em um cruzeiro atracado no Porto de Santos. Com isso, no dia 3 de janeiro, a CLIA anunciou a paralisação da operação, que foi até o dia 21 de janeiro. O avanço da Omicron, no entanto, levou ao adiamento da retomada. Então, mais uma vez foi adiado. E no comunicado da última quarta-feira, a associação disse que 19 roteiros voltam a operar. As rotas passam por 8 destinos, sendo eles Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Belo, Santos, Ilhabela, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilha Grande e Búzios. Conforme explicou a CLIA, as embarcações vão cumprir sim medidas sanitárias, que incluem comprovação de vacinação anti-Covid e testagem frequente de ao menos 10% de passageiros e tripulantes. Bom, é aquele negócio, fica aqui aquela incógnita, né? Claro que a gente torce para que tudo corra bem, mas fica uma pergunta aqui, ô Paulinho, e se tiver mais um surto de Covid dentro do navio, eles vão suspender tudo de novo ou dessa vez vai continuar porque o carnaval passou, aglomerou e tá tudo certo? Santiago, eu tô falando como empresário, né, que nosso segmento aqui é moda praia. Essa paralisação de cruzeiros aqui na nossa região, para mim e para os segmentos aí que trabalham nesse segmento aí de praia, de movimentação de navio, de abastecimento, foi muito ruim. Então eu vejo com muito bons olhos essa retomada, né? Só que tem que ter todas as medidas aí de segurança sanitárias preservadas, né? A pandemia não acabou, né? Nós estamos aí com, acho que quase 500, 600 mortes aí diárias. A gente tem que continuar mantendo distanciamento, né? Mais ou menos, que a gente viu nesse feriado de carnaval aí, que foi complicado manter o distanciamento nas praias, né? O pessoal estava brigando aí pelo metro quadrado aqui, principalmente nas praias de Praia Grande, nas praias de Guarujá. As praias de Santos estavam cheias, mas não estavam tão cheias como as de Praia Grande e Guarujá. Então, eu vejo com bons olhos essa retomada, mas tem que haver um cuidado bem específico com relação ao Covid, né? Vamos aguardar os acontecimentos, né? Tomara a Deus que não tenha novos surtos nem nada e que realmente nós estejamos vivendo uma nova fase. Ô, Leandro, a gente nota que a gente torce principalmente para que tudo ande, que as coisas voltem ao normal, mas você acha que hoje teria assim, um fechamento, de uma paralisação, mais uma vez, desse turismo de navios que a gente espera o ano todo por causa da Covid? Porque a gente já passou pelo carnaval, a gente viu que tudo andou, né? Tudo deu certo, pelo menos até aqui os casos de Covid que a gente tá lendo aqui estão diminuindo. Você acha que agora essa notícia da Covid ela está assustando mais do que devia ou a gente tem que ter uma preocupação mesmo assim? Santiago, na verdade, a preocupação ela nunca vai deixar de existir enquanto não houver a cura. Enquanto a gente só tivesse pontos de elementos fracionados, paliativos, por enquanto a gente tem que ficar sempre preocupado. Um navio,
quem já o fez sabe que ele é um elemento fechado. Tem algumas áreas abertas, mas é um elemento fechado onde que aglomera 5, 8 mil pessoas fora a tripulação. Então, isso é muito complicado, você estar num ambiente fechado, com ar viciado, para que aquilo possa ter essa flexibilização. Outro ponto que a gente vai ver é daqui a 10 dias. O ano passado já nos mostrou isso. As festas clandestinas de carnaval que se teve, 15 dias, 10 dias depois do carnaval, teve um aumento substancioso de casos de Covid. Então, isso é muito relativo falar que agora caiu porque passou o carnaval. Não. Carnaval, daqui a 15 dias, a gente vai poder detectar. E a coisa que mais me desagrada nesse nosso país, a Anvisa fala que veta em definitivo a temporada de navios do ano e sempre tem alguma brecha, alguma coisa que permite ter o pleito. Se é definitivo ou não é definitivo, entende? Deveria ter um pouco mais de força as palavras que são utilizadas quando se aplicado alguma sanção, e a doutora vai poder falar com maior propriedade do que eu, mas isso me incomoda demais como brasileiro. Ô, doutora Michele, então vamos falar sobre isso que o Leandro tá dizendo aqui, porque realmente foi anunciado, né, que esse ano tinha sido suspensa já a temporada de navio, que não iria retornar mais, né, bater o martelo, e de repente, como o Leandro falou, e a gente vê isso no mundo jurídico geral, né, não só nessa questão, mas em todas, que sempre tem uma brechinha para trazer à tona de novo algo que já tinha sido eliminado, né, ou então desligado, e agora retoma. Como é que você vê isso? Isso aí é uma normalidade? Viram que dá para ter a temporada? Porque vai ficar feio, né, se agora tiverem casos de Covid dentro de navios, como tivemos no último, e forem suspender de novo. Aí, quer dizer, pega mal um negócio desse, ou você acha que isso é normal, doutora? Sabe, Santiago, infelizmente nós sabemos que o Covid, né, esse inimigo invisível, que até hoje nós não sabemos como tratá-lo, né, ele existe e ele mata. Porém, a economia também mata, como o Paulo falou. A gente sabe que o mundo gira em volta da economia. Tem as pessoas que têm seus empregos, seus trabalhos, enfim, são as grandes empresas, né? Então, assim, é bem complicado. Eu até, de certo modo, entendo um pouco essa flexibilização, porque a economia precisa girar. A gente está de frente ao inimigo, já temos vacina. Infelizmente, muitas pessoas vieram a óbito, porque é um inimigo que a gente não sabe como tratar, até hoje ainda não sabemos, mas, de fato, a vacina melhorou um pouco a mortalidade das pessoas. O que eu entendo é assim, essa flexibilização do navio, ela deveria ser feita somente para as viagens mais curtas, o que foi exatamente o que aconteceu. Nós não estamos vendo viagens para a Europa, viagens que saem do Brasil para outro lugar, que ficam-se meses, porque assim, qual é a diferença, como o Leandro estava falando, a diferença de você pegar um Covid, né, infectado pelo Covid dentro do ônibus, dentro do avião ou dentro do navio? Dentro do ônibus você pode até contrair aí a bactéria, né, o vírus, né, do coronavírus, mas, não é bactéria, é vírus, desculpa, o vírus do coronavírus. Só que você vai descer do ônibus, né, um transporte público, e se você tiver sido contaminado, você pode se tratar, você vai até o hospital. Agora, nessas viagens longas, de repente tem alguém com Covid, descobre, estou fazendo teste, tem alguém com Covid. Tá, você vai fazer o quê? Você vai trancar a pessoa no quarto e a pessoa vai morrer lá, porque ela não vai ser tratada, ela não tem o devido tratamento dentro do meio do oceano. Então, eu acredito que essa abertura, essa flexibilização é em torno dessas viagens mais curtas, por conta da economia. De fato, é muito perigoso, eles vão estar confinados num local, embora tenham locais abertos, mas as pessoas acabam nos jantares, festas e cabines, dentro de um só local. É bem diferente de um avião que você fica 8 horas, mas você não fica uma semana, né? Mas também fica. E dentro do ônibus, que é uma entrada rápida, você vai até um local, desce,
O problema aí é como você vai cuidar das pessoas, caso, e também muito tempo transmitindo, esse tempo prejudica para que outras pessoas possam aí estar com o coronavírus. Então, mas eu entendo que essa flexibilização é por conta da economia mesmo, e foi liberado viagens rápidas, de 3, 4 dias, de Santos até Ilhabela, de Ilhabela até... Mas, claro que existem sanções, mas eu entendo que, pelo que eu dei uma olhada, não são viagens longas, muito longas, mas isso não impede também que as pessoas peguem o coronavírus dentro do avião, dentro do transporte público, enfim, na sua própria casa. Bom, aí não daria tempo de identificar, né? Vamos dizer assim, né, doutora? Não daria tempo de saber quem que tá, porque na hora que fosse identificar, já está na hora de descer, vai para casa, né? Então, exatamente. Eu acho que bolaram mais ou menos isso, porque do outro modo, como você mesmo disse, se fosse para ficar uma semana, como tinham os outros cruzeiros, né? Aí já ia complicar um pouquinho mais, porque aí já seriam identificados, com certeza, alguns casos dentro do navio. Mas isso aí não é empurrar a sujeira para baixo do tapete, Leandro? Como é que você vê essa situação? Porque a gente tem que assumir uma posição, né? Por exemplo, se eu tenho comorbidade, eu falo, eu não vou viajar de navio, porque eu tenho comorbidade. Que nem estava comentando aqui antes do programa, né? Poxa, como será que vai ser feito se identificar alguém com Covid? Será que essa pessoa vai ficar trancada dentro do quarto enquanto todo mundo se diverte? Mas se essa pessoa tiver claustrofobia, então aquele negócio, se eu tenho claustrofobia, eu já não vou também. Então, eu acho que vai muito da pessoa que está indo, né? Para poder e combater isso, né? Ou então ficar à mercê das sanções que irá sofrer caso apresente aí um quadro de Covid. Mas isso aí não é empurrar a sujeira para baixo do tapete, Leandro? Como é que você vê isso? Santiago, assim, o lado econômico é importantíssimo e só existe mercado quando a economia está circulante. Isso é um fato, é inerente, só que o custo-vida também é muito alto. Então, entra em dois aspectos. O primeiro, discernimento. A pessoa tem que saber se realmente ela está a fim de participar daquilo ou entrar naquele risco. Segundo, a compreensão de onde que está sendo prestado esse serviço. A qualidade que o serviço está sendo prestado, para ver se você consegue ter o mínimo de segurança possível. Lógico, discernimento envolve você usar suas máscaras, usar álcool gel, se proteger e manter a sua imunidade alta. Mas o ponto que mais me machuca quando eu ouço uma matéria dessa não é o direito da escolha. Porque se fosse pelo direito da escolha, isso aí seria dado desde o início do ano, desde o início da temporada, na verdade, no finalzinho do ano passado. Eu digo, a hora que é repreendido, suspenso em definitivo e depois é liberado novamente. Esse é o ponto que, para mim, é o mais crítico. Tudo que foi feito com aberturas flexibilizadas desde da nova temporada 2022 está funcionando. Teatros funcionam agora com a sua regularidade. Quando aumenta o índice de contágio, eles diminuem o índice de cadeiras que são disponibilizadas. Cinema está sendo da mesma forma, shopping da mesma forma. Lógico, há fiscalização, muito pouca, mas há o nosso direito de escolha de ir aonde ir e com a limitação de acessos conforme a epidemia nos permite. Agora, suspender e você acha que nisso aí o jeitinho brasileiro está entrando nas decisões, vamos dizer assim? Não é. Eu entendo que tem um monte de trabalho, um monte de coisa, mas é desagradável para a gente saber que não foi acatado um decreto. Eu sei que tudo pode ser revogado, tudo pode ser questionado. A doutora e o Paulinho também tem como explanar mais sobre isso, mas é ruim quando é algo que é feito e é desfeito na mesma carteirada. Isso é algo que não é tão simpático. O anúncio é que foi infeliz, né, Leandro? Talvez. A forma utilizada das palavras. Vamos analisar daqui para frente, não vamos deixar nada em definitivo. Eu acho que seria mais coerente. Olha, estamos suspendendo por 40 dias o turismo por cruzeiros. Ok, é uma ação pontual. Vamos suspender em definitivo.
e depois revoga. E aí, se tiver novos casos, suspende de novo e só deixa para o final do ano tomar a decisão. Isso não é decisão, isso aí é tapa-buraco. Não acho isso uma visão e um exemplo, porque a gente, como brasileiro, desculpa me estender, não dá a gente, como brasileiro, né? A gente segue muitos exemplos, e a gente começa a ver esses exemplos acontecendo, a gente acha que tudo abaixo da gente pode ser feito da mesma forma. Isso é muito ruim. É só esse o ponto que mais me incomoda nessa matéria. Não dá aquela segurança que a gente está querendo, né, Paulinho? Eu concordo com o Leandro, eu só acho o seguinte, que nem a doutora Michele falou, né? É uma adequação do trajeto dos cruzeiros. Então, quer dizer, não vai existir cruzeiros que vão demorar aí 15 dias, 10 dias, essas coisas. Então, são mini cruzeiros, né? Que eles falam. Então, vai ser cruzeiro de 3 dias, 4 dias. Sim. E eu acho que essa adequação que foi feita quebrou um pouco esse paradigma aí que foi lançado por esse comentário até infeliz, que eu acho que o Leandro está certíssimo. Mas eles se adequaram, né, até comercialmente falando, eu entendo o lado do empresário marítimo também, né, vendo assim, porque eles têm que se adequar. Então, eles se adequaram com esse lance de ter um cruzeiro de duração pequena, até mesmo que nem o Santiago falou e a doutora Michele. Se houvesse um surto, num caso, por exemplo, um navio indo para o Caribe, um navio indo para os Estados Unidos, de 15 dias, aonde ia ser colocado toda essa população do navio doente, né? Não teria enfermaria, não teria médico, não teria insumo suficiente para essa população do navio doente. Mas eu acredito que esses mini cruzeiros, né, foi uma adequação econômica que o pessoal, os armadores, o pessoal da Marítima aí tentou fazer para tentar salvar um pouco esse lado econômico aí. Sim. Bom, tá aí, nosso Cidades em Debate, né? A gente debatendo esse assunto, um dos assuntos de hoje. Inclusive, lembrando que o nosso programa vai ao ar pela TV Unisantos, canal 40, e canal 12 da Claro TV, e também pela TV Com, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV, de segunda a sexta-feira. Vamos trazer aqui mais um assunto, vamos agora dar uma sondadinha lá para as Europa, né, gente? Esse negócio da guerra, aí eu vou falar para você. Então, começando a aparecer um monte de dados aqui que a gente fica impressionado em ver, né? Cada dia essa guerra nos traz aí uma surpresa. E uma surpresa é essa. Claro que a gente estava esperando muita gente saindo do país, é um país em guerra, mas agora o assentamento dessa gente. Em menos de uma semana, mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia, agravando uma crise de refugiados. A ONU e a União Europeia estimam que nos próximos dias ou semanas, 4 milhões ainda devam fugir do exército russo. O que não passam despercebidas são as acusações de racismo na fronteira. Uma estudante de medicina, por exemplo, ouviu de oficiais ucranianos que negros deveriam voltar e atravessar andando. Os relatos de racismo fizeram com que o ministro das Relações Exteriores da Nigéria cobrasse publicamente o governo ucraniano. Visto como co-irmãos, né, segundo o ministro, refugiados ucranianos devem ter entrada facilitada em países europeus, mas futuro é incerto. E mais, guerra expõe racismo no acolhimento a refugiados africanos. Tem casos de brasileiros que decidiram, inclusive, ficar na Ucrânia durante a guerra, né, ficar ali no meio dos bombardeios, justamente por ter dificuldade de locomoção por racismo. Quer dizer, as pessoas chegam lá nas filas das estações de trem, ou então chegam nas filas das alfândegas de fronteiras, os próprios ucranianos, quando veem que é latino, veem que é negro, veem que são pessoas de outra etnia, eles pegam essa pessoa que está chegando lá na frente da fila e colocam lá para trás da fila, dizendo que ali é lugar de ucraniano. Então, quer dizer, é um xenofobismo, né, isso aí. E a Acnur também se posicionou oficialmente dizendo que os países precisam receber todos os refugiados, independente de nacionalidade e de raça. Uma coisa que está acontecendo muito, o Paulinho, é a xenofobia, né? Esse caso de pessoas que não curtem, pessoas de outras etnias, de outras religiões,
de outros países. Isso está acontecendo já na Polônia, nesses países de fronteira onde os ucranianos estão invadindo, porque, quer dizer, tem países que não estão preparados para o tanto de gente que está chegando, né? Como é que você vê? Você acha que essa aqui é a maior estratégia da guerra russa ou não? Santiago, eu vejo isso aí com muita tristeza, né? Mas a gente também não pode desassociar esses países do leste europeu, que até pouco tempo atrás faziam parte da União Soviética, e a União Soviética antiga, tanto a Rússia hoje, você não vê passeata gay lá. Não existe isso. Você não vai falar que tem um soldado homossexual dentro das Forças Armadas russas, um oficial homossexual. Então, isso não existe lá. Eles são totalmente contra esse tipo de coisa. Então, quem assiste um pouco os jogos da Champions, da Euro, sabe que o pessoal do leste europeu, eles são preconceituosos. Vira e mexe, você vê jogadores negros sendo vaiados, fazendo gesto de macaco, casca de banana sendo jogada dentro de campo. Então, eu vou falar um negócio para você. Esse tipo de atitude de países do leste europeu não me surpreende muito, né? Tanto é que existem relatos aí bem mais antigos do que esse da guerra, que a guerra se torna numa proporção assim absurda. Nós estamos falando em 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes na Ucrânia representa 10% da população ucraniana saindo fora do país. É um número que eu acho que nem na Segunda Guerra Mundial, em tão pouco espaço de tempo, existiu um êxodo tão grande assim, né? Então, sair 4 milhões de pessoas em 2 semanas é um negócio absurdo. Então, mas que esse xenofobismo existe nos países do leste europeu, para mim, não é uma coisa que eu acho assim... a gente vê isso aí direto, esse absurdo. Quem acompanha os jogos, quem vê, a gente vê que isso existe mesmo. Só foi agravado com esse problema humanitário que é a guerra. Bom, isso aí acontece na Europa toda, né? A gente vê que a própria Irlanda, ela é dividida. Um país é dividido justamente por xenofobismo, né? Tem os Irishes, que se acham os donos da Irlanda, e os irlandeses do Sul, né? Que se acham viventes da Irlanda. Então, quer dizer, isso aí, cada país deve ter a sua história, tanto que, se a gente voltar no tempo do Hitler, ele até formou o partido dele justamente em cima desses preconceitos todos, né? Ô, Leandro, como é que você vê esse xenofobismo? Quer dizer, um país passando por uma guerra, ainda tem tempo de falar, sai daqui, seu macaco. Para com isso, né, Leandro? Nós já passamos dessa época, ou não? Sabe o que é mais triste de tudo isso, Santiago? Primeiro que é uma guerra de ideologias, é uma guerra de uma tentativa de uma soberania ainda impura ocupar. Só que é mais triste o Ocidente ficar todo assustado com esta guerra porque ela está sendo televisionada. A gente está tendo outras guerras há muito tempo. A guerra em Alepo, a guerra no restante do Oriente Médio, no norte da África. A própria Crimeia estava em guerra, né, Leandro? Há pouco tempo teve um atentado na Crimeia, uma tentativa de voltar a ser russa. Então, assim, você vê hoje porque está sendo televisionado. Então, isso causa um impacto, uma comoção maior. Mas isso, infelizmente, o preconceito das raças, o preconceito de ideologia, o preconceito de poder ser um ser humano pensante, isso é algo que o mundo não tolera. Então, hoje a gente está podendo ver uma guerra com mortes de inocentes, televisionada, chega a doer na gente, porque sabe que vai impactar. É uma guerra de curta duração, porque a Rússia, ela estando fora do sistema financeiro, estando com os seus recursos bloqueados, ela não tem capilaridade para fazer, a não ser a vender a própria reserva de ouro, e o único interessado em compra é a China e a Coreia do Sul. Então, ela não vai vender para aliados já inerentes a ele, e principalmente
o que isso realmente impacta na nossa vida. É igual a pandemia. Ah, vamos ter um novo recomeço, um novo normal. Qual foi o novo normal? Até agora não vi ninguém mudando efetivamente. Lógico, tivemos limitações, tivemos algumas mudanças de hábito, mas qual foi o novo normal? Qual vai ser a reação pós-guerra? Não vai existir mais preconceito? Não vai existir mais polaridade? Se a própria guerra causa polaridade? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de bom senso, vontade, né, consentimento e vontade da mudança. E se a gente não mudar o nosso ambiente local, a gente não faz transformação nenhuma mundial. Agora, um preconceito muito maior que eu tenho visto, né, eu tenho reparado, até pela saída das próprias empresas aí, que a gente vê, é capaz de a gente até conseguir falar sobre isso ainda hoje, um preconceito maior que eu estou vendo, além desse de, claro, existe etnias, né, raças, é o do Oriente com o Ocidente, ou do Ocidente com o Oriente. Eu estou vendo um muro virtual sendo levantado ali como nunca tinha visto antes, né? Hoje parece que está se levantando um muro para dividir o mundo em dois. Ou você vê isso também, doutora Michele, ou só eu estou tendo essa miragem? Com certeza, Santiago. Infelizmente, né, essa guerra vai nos trazer aí uma divisão, vamos pensar assim, muito maior do que já existe, né? A paz mesmo, a gente, infelizmente, está longe. E eu espero que não, mas parece-me que está longe. Isso aí vai causar muito mais coisas do que a gente imagina. Não é só a guerra da Rússia e da Ucrânia. Outros países também vão ser influenciados, como já estão sendo, e muitas coisas ainda vão acontecer. Agora que você está falando do racismo, eu fico triste porque, assim, no Brasil a xenofobia, o racismo, a injúria racial são crimes inafiançáveis. Não tem prescrição para isso, sob pena de caso a pessoa seja condenada a pena de reclusão, mas infelizmente você pode perceber que isso é no mundo inteiro, né? Já não bastasse as pessoas perderem suas casas, suas famílias, seus animais, seus bens, ainda são humilhados, né? São humilhados a passarem por essa, você vai voltar para o final da fila porque você é negro. Isso não existe, isso é uma vergonha, isso precisa ser mudado, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Como fazer isso? É difícil. São as políticas, né, que precisam agir, colocar nas escolas, fazer campanhas, mas infelizmente, desde que mundo é mundo, isso existe. E uma coisa que no Brasil, não sei a opinião de vocês, eu acho até que você vai falar, não tem nada a ver com a história, mas para mim tem. Eu não concordo com as cotas no Brasil. Eu acho que ninguém tem que ser classificado pela cor. Eu vou ser classificado porque você é de tal cor. Eu já não concordo com isso. Então, assim... Parece que o racismo começa aí já, né? O racismo começa aí. E muitas vezes o próprio negro, ele é mais racista do que o branco. Ele mesmo, ele te ofende porque você é branco, ele acha que você está ofendendo porque você fez uma brincadeira. Então, às vezes você não pode nem brincar com alguém. As pessoas... Eu vejo por mim, as pessoas falam, loira, polaca. Pô, não é racismo, né? Eu não sou loira, não sou branca, não sou... Então, se você chamar alguém de negro, a pessoa se ofende. Então, assim, às vezes o próprio negro é racista, mas isso é no mundo. Agora, essa humilhação, esse tipo de coisa que eles estão passando, você vai voltar para o final, isso não existe, isso não pode acontecer com pessoa nenhuma, de nenhuma cor, isso é um horror. Aí é essa divisão que você está falando entre o Oriente e o Ocidente, eu acho que não vai ser só lá, não, eu acho que vai ser o mundo inteiro, a gente vai sofrer, nós vamos ter muitas consequências com essa guerra aí da Rússia e Ucrânia. Uma coisa interessante, doutora, que você até comentou, é justamente sobre isso, né? Não, o Paulinho tinha comentado, e a doutora também falou, né? Falta lei para o mundo todo. E o Paulinho comentou justamente sobre a Champions League. Muitas vezes a gente vê lá as faixas, né? Aquelas placas de propaganda, no racismo, né? Todo contra o racismo, enfim. Mas não tem nada efetivo, né? É só uma campanha de palavra. E conforme a doutora falou como uma advogada brilhante, ela disse, poxa, deveria ter uma lei que nem tem no Brasil, no mundo todo, porque se quiserem combater o racismo, tem que ser com lei. É uma coisa que eu sempre uso, né? Quando não tinha o radar,
para multar os carros que passavam no vermelho, todo mundo passava no vermelho. Agora, hoje, quando tem o radar, ninguém mais passa no vermelho. Então, o que? É lei, é uma regra. Você sabe que você vai ser punido. Então, você acha que a demagogia, esse tipo de coisa que aparece, essas campanhas, é engodo, Leandro? Ou você acha que deveria ter mais efetividade através de uma lei mesmo, como a doutora estava falando, a nível mundial? No mundo inteiro, Santiago, existem leis que são inspiradas ou criadas e os outros países copiam, criam as suas versões. O problema é fiscalização e o problema, de novo, bato de novo na tecla, é cultural. Não tem como não ser cultural. Se a gente não tiver isso desde o princípio, não tiver uma educação mais consolidada, mais forte, não existe melhorias no mundo. E aí entra a questão do Oriente com o Ocidente. A cultura deles é mais erradicada do que a nossa. Nós somos colonizados. Então, por sermos colonizados, nós somos já filhos de alguém que já teve a sua história, os seus antepassados. Aqui é tudo vira-lata, né? Não tem cachorro de raça, né? Comparativo bem esdrúxulo, né? Basicamente seria isso. Nós somos não somos puro sangue. Mas tirando os índios, nós não somos puro sangue. Mas o grande problema, Santiago, principalmente, é eliminar, como a gente vê, casamentos forçados ou arranjados por famílias, homens casando com 40, 20, 12 mulheres, o quanto puder sustentar, o que é normal. E isso vai mudando, vai adequando, assim como as leis mundiais, vai mudando, vai adequando, e as pessoas vão transformando o ruim no normal. A gente vai achando que o que é podre, numa percepção mais baixa da palavra, se torna comum. E tudo que se torna comum se torna normal. Então, a gente não pode deixar esse comum e normal bater. A gente tem que sempre buscar, de uma forma um pouco mais holística, olhar para a educação e entender tudo que hoje nós carregamos de lixo, como não fazer a próxima geração carregar. Porque cria uma distância muito grande, né, Leandro? Entre, por exemplo, o Brasil, que tem uma lei para racismo, aí você vai lá para fora, a pessoa pode fazer a brincadeira que quiser. Ou seja, você brasileiro, latino, branco, negro, o que for, porque aí não é só questão de cor, é questão de, como falamos aqui, de etnia mesmo, de religiosa principalmente. Quer dizer, são vários afrontamentos, né? E aqui no Brasil existem leis para isso. Então, quer dizer, a gente está mais na frente do que a gente imagina. É que a gente não se valoriza, né? Conforme agora eu falei brincando aqui, nós somos tudo cachorro vira-lata. Nós somos uma raça que é diferenciada, vamos dizer assim, se a gente for pôr nesse contexto. Porque a gente abrange tudo, a gente sabe acolher todos, a gente tem um coração grande e aberto para todos. Por quê? Porque a nossa educação parece que está indo numa linha legal. Precisa ser ainda muito intensificado algumas campanhas, com certeza, nós estamos muito longe. Mas perto deles, poxa, o cara numa guerra, quer dizer, já tem aquela cabeça, conforme nós falamos, bom, a bomba pode cair aqui a qualquer momento. E o cara parar aquele tempo, esquecer daquela bomba para falar, você é latino, vai para o fim da fila. Pô, é o fim do mundo isso aí, né, cara? A gente entendeu a distância que eu estou falando? Não entra na minha cabeça, não tem concepção. Agora, se de repente fôssemos educados lá, vai ver, a gente faria a mesma coisa que eles fazem, né? Sim. O comum é isso. O que se torna normal é ruim. Então, a gente tem que sempre olhar o que hoje nos incomoda ou que deixou de nos incomodar. Olhar uma pessoa passando fome na rua é comum e a gente passa conversando como se não existisse. A gente vê uma cidade suja, como muitas vezes Santos, em outras gestões, já esteve, também a gente passava e falava, poxa, é a minha cidade, mas tudo bem, deixa. Não é se incomodar e tentar transformar isso. Quanto mais transformação na educação a gente tiver, melhor vai ser esse mundo para as próximas gerações. Isso é minha palavra para sempre. Porque nesse mundo globalizado, essas diferenças começam a aparecer cada vez mais, né, Paulinho? Com certeza, né? A gente... mas é aquilo também que o Leandro falou, né? A gente está dando foco nessa guerra
né? E muitas vezes se esquecendo de outras, né? A Síria teve guerras e morte de civis muito maior que está acontecendo na Ucrânia, a África, né? A região ali do Congo, a outras regiões ali também tiveram matanças da população civil. Eu acho assim, infelizmente que eu vou falar aqui, muitas vezes as pessoas vão até me interpretar meio errado, mas essa guerra ela tem uma visão diferente para o Ocidente, porque elas estão vendo crianças brancas, né, gordinhas, bem vestidas, morrendo, né? É diferente de uma guerra na África, que você tem o mesmo atrocidade que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, jogando bombas fragmentadas, esse tipo de minas, que na África tem muitas minas terrestres, que deixando pessoas, crianças amputadas, e você não vê essa comoção, né, social no mundo como está tendo na Ucrânia. Eu acho isso até um pouco de hipocrisia, ao meu ver, né? Não estou separando guerras, não estou justificando essa ou aquela, mas eu acho que as pessoas têm que olhar para um todo, né? E não só para a guerra que está acontecendo na Ucrânia. Olha, existem guerras também acontecendo na África, existem guerras acontecendo no Oriente Médio, tão graves quanto, né? Crianças morrendo, pais sendo separados, mães sendo separadas e crianças ficando órfãos e muitas vezes elas não são tratadas com essa importância, porque para o Ocidente, que nem eu falei, para o Ocidente eu falo a Europa, né? Você está vendo crianças brancas, bem alimentadas, bem vestidas, morrendo. Será que não cai no que o Leandro estava falando também, na comodidade, no costume, né? Que nem ele deu exemplo de pessoas que passam fome na rua, a gente passa conversando e nem dá bola, né? Porque é mais um passando fome. De repente a África hoje ela está sendo vista assim. Mas como é que a gente poderia fazer para ver ao mesmo tempo todos os problemas do mundo, doutora Michele? Olha, Santiago, é impossível, né? A gente poder ver todos os problemas do mundo. Eu acho que todos os países precisam se unir, o que é uma coisa um pouco difícil, né? Porque é sempre uma guerra, uma briga por poderes. Então, eu acredito que é impossível, né? A gente, vamos todos nos unir. Impossível. A gente se une por questões econômicas, né? Um une com o outro por questões econômicas, mas assim, todo mundo unido não dá. Agora, o que o Leandro falou, para que isso possa ser mudado, para que a gente possa... a educação é a base de tudo, não só no Brasil, mas em todos os países, em todos os lugares. Mas, infelizmente, cada país tem a sua cultura, tem a sua religião, então é humanamente impossível que a gente transforme toda a humanidade, ninguém vai mais ser racista, não vai mais ter guerra, é impossível. Nós estamos lidando com seres humanos, culturas diferentes, países diferentes, línguas diferentes. Humanamente, eu entendo que impossível um dia... não sei se vocês são cristãos, só quando Jesus voltar, quando a terra acabar, não sei, cada um tem a sua religião, mas eu entendo que, assim, não existirá um momento em que não vai ter uma guerra, não vai ter um racismo, porque, infelizmente, faz parte da cultura de cada país. Não, o brasileiro é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que recebe as outras pessoas, os outros países. Eu sempre falo que o brasileiro é um ser superior. Eu adoro o Brasil, quando eu viajo para outros lugares, eu percebo a diferença do brasileiro, que ele é amigo, ele chega brincando. Então, assim, mas a gente querer exigir que outros lugares, que a paz reine em todos os lugares e que isso não exista, é impossível, até por conta de diferença de cultura mesmo. É muito triste, mas é a realidade. Eu acho que o que falta nisso tudo é uma palavra chamada respeito, né, não, Leandro? Porque não tem respeito, realmente descamba. Porque a pessoa pode imaginar que Deus é diferente do que eu imagino, enfim, uma série de coisas, mas eu respeito ela me respeitando, cada um na sua. E é uma coisa muito estranha, porque nesse mundo globalizado, o que eu vejo hoje? Se Jesus descesse na Terra, ele seria crucificado mais rápido.
pelo que o povo está apresentando. Dói falar isso, viu? Mas a gente vê que hoje está tudo muito desenfreado. O tal do respeito não existe, né? Existe na hora que você quer ser respeitado. É mais ou menos isso, Leandro? O que o Paulo e a doutora falaram está muito, muito correto. E só que faltou uma coisinha que a gente nunca vai conseguir ter essa equalização. Primeiro, porque cada país é soberano. Então, cada cultura é soberana. Então, o que a Rússia está tentando fazer nesse momento, como os outros países em guerra tentam fazer, é tirar a soberania de alguém. Então, isso já é o maior crime da humanidade. Isso dito como a Lei 1 da ONU, que é tentar organizar a paz mundial, e a Lei 2 quer dizer não deixar ninguém perder sua soberania. Então, quando você tem essas leis pétreas e os órgãos principais não conseguem fiscalizar, isso para a gente é muito devastador, assim como uma guerra. O que o Paulinho falou é verdade, a gente está vendo crianças mais ocidentalizadas sofrerem com isso. E isso mostra para a gente que a hipocrisia está impregnada em todos nós. E não a mesma dor e o mesmo sofrimento com o povo do leste europeu, do Oriente Médio ou do norte da África. Isso é uma hipocrisia absurda que a gente, infelizmente, carrega por nossa cultura. Só que tem um ponto. A tecnologia e a inovação, a área a qual eu navego bastante e atuo bastante, ela está proporcionando para a gente, já há algum tempo, uma palavra chamada globalização. E a globalização, ela não acompanhou a evolução dos países. Então, a Rússia estourou as antenas de transmissão de internet, o Elon Musk mandou o satélite de internet para a Ucrânia não ficar sem a internet, sem comunicação. A Rússia cortou o gás, a Alemanha liberou o gás. Então, assim, não existe mais aquela guerra que eu fecho a minha torneira e você não tem mais. A Rússia fechou o adubo para a gente, o insumo químico que faz os adubos do nosso agro. Outros 10 países ofertaram para a gente. Então, assim, nós temos que ter só o cuidado de entender que a globalização ela avançou numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade cognitiva de evoluir como ser humano. Então, a gente vai entrar no metaverso daqui a 2, 3 anos, com muita força, e a gente não vai ver mais essas fronteiras acontecendo. Mas não quer dizer que não vai ter guerras, não quer dizer que não vai ter falta de humanidade, não quer dizer que todo mundo vai sair da pobreza, muito pelo contrário, vai aumentar ainda esse distanciamento, vai diminuir, o mundo vai ficar mais velho, e tudo isso são consequências de ações não tomadas no passado, da geração dos nossos pais, da nossa geração e a próxima geração que vai nos substituir. E só para encerrar esse raciocínio, o que a doutora falou é algo muito precioso. Nós temos ali um ponto, Santiago, que é como a gente enxerga toda essa mudança, essa transformação. E essa transformação, ela tem que ser nossa. Não adianta, não tem lei, não tem regra, não tem como o mundo ser um mundo unificado, mas ele tem como ser um mundo mais colaborativo, um mundo mais humano. Mas vai depender de cada um que estiver à frente do seu nariz. Não dá para pensar coletivamente se eu não tiver o primeiro ato, se eu não der primeiro a mão, se eu não der a primeira ação. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo, vai trazer o Momento Câmara para a gente poder analisar aqui no nosso Cidades em Debate. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias de hoje. Vamos prestar aqui a nossa homenagem ao falecimento do presidente da Câmara Municipal do Guarujá, o José Newton Lima de Oliveira, conhecido como Doidão, né? Um vereador já conhecido da cidade, muito antigo, com 5 mandatos. Só lembrando que o enterro dele aconteceu hoje, né, às 9 da manhã, e a cidade continua com luto oficial de 3 dias, tá? Uma perda aí bem
significativa, causou um grande impacto lá no município do Guarujá, né, as pessoas bem entristecidas, né, com esse ocorrido, um acidente que ninguém esperava assim após o feriado de carnaval. Lamentável, um político de expressão da cidade que nos deixa. Bom, vamos lá. Aqui em Santos, projetinho de lei complementar está mudando algumas atribuições da Guarda Municipal, da GCM, tá? Agora, eles vão também fazer fiscalização de meio ambiente. Então, áreas de invasão, degradação, descarte irregular de lixo, entulho, eles também vão fazer esse tipo de fiscalização, tá? Foi inserido, né, como projeto de lei complementar, então está complementando a lei que regulariza, né, e regulamenta a profissão, né, do GCM, então eles estão colocando mais essa atribuição que é o controle aí dos processos de meio ambiente, tá? E pode-se até vir a ser criado a patrulha ambiental, tá? É um processo aí que depende do executivo também, tá? Mas independente disso, se vai ser ou não criada a patrulha ambiental, já existem essas atribuições legais aí para os GCMs, tá? Fazer essa fiscalização dentro do meio ambiente. Bom, em Cubatão teve audiência pública de prestação de contas do quadrimestre da Secretaria de Saúde, e essa audiência pública deu o que falar, né? Teve uma duração lá de 6 horas, todos os vereadores que participaram reclamaram muito com o secretário de Saúde, diversas reclamações, eles apresentaram diversas reclamações de falta de médico especialista, remédio, fralda, atendimento ruim, precário, né? Uma dívida que tem crescido lá com a fundação que toma conta do hospital. Então, muita reclamação, muitos problemas na saúde. O secretário alegou que foi o problema da pandemia, do Covid. Mas a gente sabe que mesmo antes do Covid, a situação já estava bem complexa na saúde. Bom, é isso aí, Santiago. Um abraço! Fica aqui o puxão de orelha que já estão no segundo mandato, né? No caso, o prefeito Ademário, né? Já teve tempo aí suficiente para poder resolver esse problema da saúde da cidade de Cubatão. Bom, temos que ser bem rápidos aqui, porque já estamos no final. Ô, Paulinho, escolhe um assunto aí. Tem aqui, claro que a gente vai deixar também um grande abraço para a família do Doidão, a quem eu tive o prazer de conhecer, presidente da Câmara do Guarujá, uma pessoa incrível, sempre muito antenado. Uma ironia, ele sempre apoiou os caminhoneiros e acabou morrendo num acidente onde entrou com seu carro debaixo de um caminhão. Uma coisa que realmente é uma ironia, mas isso com certeza o Papai do Céu deve estar recebendo lá o Doidão, né, que tem esse nome carinhoso, né, o presidente da Câmara do Guarujá, e a gente deixa aqui os pêsames para toda a família. Bom, Santos, a Guarda Municipal agora dando total poder para fiscalizar descartes indevidos e depredação ambiental. Você acha legal isso, Paulinho? 30 segundos. Eu acho legal. Eu acho que toda a fiscalização é bem-vinda, né? Desde que haja um treinamento desse GCM para essa fiscalização, né? É que nem a GCM andar armada, desde que haja treinamento para eles andarem armados. Então, tudo que tiver treinamento, tudo que tiver fiscalização a mais, eu acho interessante. Acho que a GCM pode cumprir com presteza aí esse novo papel, né? Principalmente descarte dos entulhos. Descarte de entulho, né? A gente vê na nossa cidade aí um monte de gente fazendo pequenas obras aí, jogando os resíduos na calçada, ou então naqueles contentores de lixo, né? Que é proibido. Uhum. Eu acho isso interessante. Tá certo. Bom, não vai dar mais tempo aqui. Eu acho que dá 30 segundos aqui para o Leandro, que quiser falar da saúde de Cubatão. O Leandro que já conhece muito bem a cidade de Cubatão, né, Leandro? O que você manda para a doutora, eu já falei muito hoje. Doutora, o que você acha disso? O Leandro já tirou o corpo fora, não quer falar. Certo, Leandro. Está acabando aqui, eu vou te cortar, hein? Tá bom. Eu acredito que essas pessoas têm que ser responsabilizadas e irem para cadeias. Falta lei no Brasil, que a gente acabou de falar, falta lei no Brasil. Esse Covid compra oxigênio, e cadê o oxigênio? Monta o hospital, cadê a estrutura do hospital? Monta, desmonta. Então, assim, foi a farra do Covid. Só gasto, né? Só gastos, e essas pessoas precisam ser
responsabilizadas e ser condenadas se efetivamente e punidas. Tá certo. Bom, quero agradecer o Paulo Schneider, Paulinho da Bitfit, o Leandro Lopes do Acrox Bank e a nossa querida doutora Michele Tiziani e principalmente a você que nos assiste. A segunda-feira a gente está de volta com o nosso Cidades em Debate. Estamos com Deus. Segunda, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.